Então, essa é a palavra de hoje. Yeshua HaMashiach. Ok? Então, no hebraico, a gente escreve da direita para a esquerda. Ok? Então, a gente lê Yeshua HaMashiach. E também, no hebraico, a gente sempre vai encontrar a transliteração. O que é a transliteração? É como a gente lê o que está escrito aqui, usando o nosso alfabeto. A transliteração, ela tem basicamente em 3 línguas, para o alemão, para o inglês e para o espanhol. Geralmente, nós temos usado mais a transliteração do inglês, tá? Mas eu acho que a do espanhol, que é essa que está aqui, fica mais próximo ao nosso português, né? Então, Yeshua, eu leio aqui Yeshua, e aqui Hamashiach, Hamashiach, porque o J no espanhol é rota, né? Então, tem essa palavra pesada que casa aqui com a letra Het que tem aqui. Então, Yeshua Hamashiach. Bom, a palavra Hamashiach, essa primeira letra que nós temos aqui, a letra Rei, e ele é um artigo definido. Então, o que nós temos aqui é o Cristo. Tá? Então, quando fez a tradução para o grego latino, a palavra ungido, ou ungido, né? Ela tinha sua correspondente no grego, que é Christus, então aqui se traduziu para Cristos. A palavra Yeshua, que significa salvação, ela não tinha correspondente no greco-romano. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma adaptação que chegou ao nome de Jesus. Então, vamos ver como que chegou essa tradução. Essa primeira letra aqui é a letra Iod. Sempre se traduz como J, mas, na verdade, ela tem som de I para a gente. É como, por exemplo, em hebraico é Yerushalayim, e nós traduzimos para Jerusalém, ou Yosef, nós traduzimos para José. Então, sempre tem som de I, e a letra que vem para a gente é o J. Depois, nós temos aqui esses 2 pontinhos, que simboliza o E, né? Então, IE, então, G, aí a vogal vem como E. E aqui vale uma lembrança também importante, que no hebraico moderno, se nós olharmos, não tem esses monte de pontinhos que nós estamos vendo aqui. Isso, na verdade, chama Nikuds, foi criado no século IV pelos exilados judeus para assegurar que os exilados não perdessem a pronúncia. Então, eles criaram esses pontinhos para ajudar a lembrar quais vogais estão relacionadas com a letra, com as letras, porque no hebraico não tem vogal, ok? Então, Yeshua é G. Essa letra aqui é o Shin, que pode ser traduzida com S ou com CH. Se esse pontinho está aqui é CH, se esse pontinho estivesse desse outro lado seria com S, seria Sim. Então, aqui também pode ser traduzido como S, então ficou Gs. E aqui temos uma Vav, uma letra Vav, com esse pontinho aqui, que significa a letra U. Então, Jesus, ok? E essa última letra, um Ain, com esse tracinho embaixo, que se lê como A. Então, o certo seria Jesua. Só que aí ficaria um nome feminino. No greco-romano, como Sofia, não soaria bem. Então, o que eles fizeram? Fizeram adaptação de us no final, com uma conotação masculina, como Marcos, Vinícius, que era comum no greco-romano. Então, por isso ficou Jesus. Então, voltando, Yeshua, salvação, que traduzindo para o greco-romano ficou Jesus, e o ungido, o Messias, que na letra greco-romana já havia a palavra Christus. Amém? A ideia é sempre a gente trazer uma palavrinha em hebraico, para a gente ir aprendendo um pouco os termos que tem e ver a profundidade que tem por trás também dessas palavras, né? Então, na semana passada, nós aprendemos Yeshua HaMashiach, HaMashiach, que é Jesus Cristo, que, na verdade, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria Jesus o Cristo, e não Jesus Cristo, porque esse Ha aqui significa que é um artigo definido, o Cristo, que também significa salvação e ungido. Então, salvação que vem do ungido. Esse é o nome de Jesus Cristo.
Bom, a palavra que a gente está propondo aqui hoje é bem curtinha, bem simples, bem fácil de pronunciar, mas de um significado potente, muito grande, que é a palavra que está escrita aí, emuná, né? Então, ela é Emuná. formada aí pelo Aleph, pelo Mem, Vav, Nun e Rei. Então, juntando todas essas palavrinhas, a gente escreve emuná, que já é uma palavra muito conhecida pela gente, né? Tem um irmão aqui no Rio que tem uma empresa que tem esse nome, emuná. E que significa emuná? Quando a gente pega Mateus 21, nós temos aqui quando Jesus disse que em verdade vos digo, se tiverdes emuná e não duvidardes, não fareis o que eu fiz à figueira, mas farão a esse monte, sai daqui para lá e ele sairá. Então, a palavra emuná, nós sempre temos aprendido e traduzido aqui como fé. Só que tem um outro porém, que quando a gente vai para o Salmo 19:90, diz lá, a tua fidelidade estende de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme ela permanece. Essa palavra fidelidade aqui também é emuná. Então, emuná, nós traduzimos em todo o Novo Testamento como fé, mas no conceito judaico ela tem um sentido muito mais forte de fidelidade. E faz sentido, porque quando a gente olha esse texto aqui, parece que está se repetindo a palavra, porque fala, se tiverdes fé, e fé é acreditar, e não duvidardes. Então, por que não duvide se eu creio, né? Então, parece um contrassenso, porque, na verdade, o sentido hebraico fundamental de emuná é a fidelidade. O que faz todo sentido, porque todo escrito bíblico, toda a palavra de Deus, ela é voltada a uma aliança de Deus com os homens, e quando a gente fala de aliança, a gente fala de o voto da fidelidade, né? E dentro do conceito que nós temos de separação entre fidelidade e fé, é mais ou menos quando você está diante do altar, num casamento, e nos votos do matrimônio, o noivo diz, né? Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, prometo ser fiel. E aí a esposa, imagine a noiva dizendo, e eu vou acreditar em você. Então, é um contrassenso, porque, na verdade, a aliança, ela exige, ela parte da premissa que a fidelidade vai ter dos dois lados. Então, a principal, o sentido hebraico do emuná é fidelidade. Então, Abraão é o pai da fidelidade. O que Deus espera de nós é a fidelidade. Se a gente começar a ler o texto bíblico, traduzindo fé como fidelidade, nós vamos ver que tem um sentido poderoso dentro do hebraico que a gente pode estar extraindo nesse processo. Amém? Isso. Dentro do nosso minuto hebraico, são muitas palavras, só que nós vamos falar do Novo Testamento e do Velho Testamento, tá? São muitas palavras que nós já temos ouvido, então nós vamos trabalhar dentro de um termo mais ou menos conhecido. Então, vamos primeiro com o que já vimos, né? Yeshua HaMashiach. Vemos também Emuná, que é fidelidade. O Novo Testamento e o Velho Testamento. Como se escreve? O Novo Testamento se escreve Brit Hadashah. Por favor, repitam, Brit Hadashah. Brit significa aliança e Hadashah, nova. Então, nova aliança. Quando nós estamos falando do Novo Testamento, é a nova aliança. E o Velho Testamento é Tanar. E aqui tem uma diferença, porque, na verdade, Tanar, ela é uma sigla. Ela tem aqui 3 letras, né? Tav, Nun e Kaf, ok? E cada letra dessa é um livro, um conjunto de livros. Então, a Tav representa a Torá, o Nun representa Navim e o Kaf representa Ketuvim, ok? Então, são conjuntos de 3 livros. A Torá, os profetas e Ketuvim. Lembrando também que Torá, a gente sempre ouve, e a tradução é por lei, mas lei é outra palavra em hebraico, que é Hok. Torá, a tradução correta é instrução, ok?
E a gente vê também num ponto interessante que esta biblioteca, ou esse ajuntamento dos livros e separado nesses 3 pontos, ela só se deu no segundo século. Na época de Jesus, eles tinham a Torá, já com os livros consolidados, Navim, que era o livro dos profetas, e os outros, chamavam os outros livros, né? E quando Jesus, lá em Mateus 5, ele fala que ele não veio revogar a lei e nem os profetas, mas cumprir, ele está dizendo justamente isso. Ele diz, olha, eu não vim revogar a Torá e não vim revogar o livro dos profetas, eu vim cumprir. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que toda a palavra vem para cumprimento e convergência nele, no cumprimento dele. Então, sempre que a gente vê lei na Bíblia, na maioria das vezes a tradução é como Torá, a gente vê que tem muita coisa interessante. E como bônus aí também, vamos ver como se escreve aí os 5 livros da Torá, que são 5 os livros mosaicos, tá? Eles são escritos totalmente diferentes do que nós temos nas nossas Bíblias, porque na época em que você tinha os rolos, o que eles usavam como referência? O nome do livro era a primeira palavra que aparecia no livro. Por exemplo, Gênesis começa com no princípio criou Deus. Então, qual é o nome do livro? Bereshit, que Bereshit significa no princípio, no início. Em Êxodo, a primeira palavra que aparece é nomes, Shemot. Então, o nome desse livro é Nomes, Shemot. Em Levítico, a primeira palavra do livro que aparece é Baikra, que Baikra é ele disse. Em Números, no deserto, que é Bamidbar, e em Deuteronômio, Devarim, que significa palavras. Então, esses são os nomes dados em hebraico para os 5 livros da Torá, que, na verdade, fazem referência à primeira palavra que aparece em cada um dos livros. Amém? A última que nós vimos aí foi Tanar. Tanar é um acronômio, né? Que é a junção da Torá, Navim e Ketuvim, que é a instrução, os profetas e os escritos. Que, aliás, eu prefiro até chamar Tanar, porque às vezes quando a gente fala Velho Testamento, velho sempre soa para a gente algo que não se usa mais, né? Algo que está no passado e que eu tenho que tomar o novo, tenho que tomar um novo testamento, a nova aliança, não. E Deus é um Deus completo, sua palavra é completa. E a Tanar é esta palavra completa que, inclusive, os judeus chamam Jesus como a Tanar vivente, né? Nele se cumpriu, nele se cumpre toda a palavra. Bem, e na semana passada nós vimos que Jesus disse que ele veio para cumprir toda a Tanar. E hoje eu peguei uma palavrinha muito pequenininha para exemplificar esse processo, e a gente vê a grandeza de Deus, a singeleza, o cuidado, o detalhe de Deus em cumprir na totalidade toda a sua palavra. A palavra que nós temos hoje aqui, essa palavra que está apresentada aí, que a gente lê Beit Lehem. Beit Lehem. O que é isso? É o nome de uma cidade. Qual cidade é essa? Belém. Então, Belém, em hebraico, é Beit Lehem. Então, essa cidade hoje, ela pertence à Cisjordânia, ela está aí mais ou menos 9 quilômetros de Jerusalém, e foi a cidade de Davi, né? E foi a cidade onde Jesus nasceu. Não tem novidade nenhuma nisso. Só que vamos ver um pouco a riqueza do cuidado de Deus no cumprimento de sua palavra, quando a gente passa a entender um pouco o que quer dizer Belém, Beit Lehem. Beit é casa, e Lehem, pão. E Jesus veio aqui de Belém. Então, por isso que ele se dava o direito de dizer, eu sou o pão da vida. E o pão poderia ter sido feito, poderia nascer, se não em outro lugar, senão na casa do pão, senão na casa onde se faz o pão, Beit Lehem. E outro ponto importante também de Beit Lehem, nos lembra o autor Richard Shalev Zelon, na sua obra Yeshua é o Messias Judeu,
ele comenta nesta obra que aqui também em Belém, na época de Jesus, além de ser a cidade de Davi, além de ser a cidade onde Ruth chega com sua sogra, né? E aí ela se casa e aí daí vem a geração de Davi. Aqui em Belém, na época de Jesus, tinha um microclima que aí se produzia as melhores ovelhas, né? O cetamim, as ovelhas sem manchas, que subiam para o sacrifício no templo. Então Jesus também nasceu de onde saía o cordeiro para o sacrifício no templo. Então, o cordeiro pascal, que se sacrificava aqui no templo de Jerusalém, saía de Belém. Belém era o principal ponto fornecedor dessas ovelhas. E outra lembrança importante também, que ele nos comenta, é que em Betlehem, de onde saíram essas ovelhas, esses cordeiros eram sacrificados na hora nona, às 3 horas da tarde, no templo, que foi exatamente a hora em que Jesus entregou o seu Espírito, né? Então, Beit-Lehem é a casa do pão, a casa onde se fabrica, onde se geravam as ovelhas do sacrifício e onde o nosso Cordeiro Pascal nasceu. E por isso toda essa conexão, todo esse cuidado, esse zelo de Deus em cumprir a sua palavra em plenitude. Amém. Amém? Então, tomando aqui a ideia, ser realmente chama Minuto Hebraico, para a gente trazer um flash rápido e sair edificados. Na semana passada, nós vimos uma palavra nova aí, que é o nome de Belém. Belém é Beit Lehem, que significa casa do pão. Então, nós vimos que Jesus disse que ele é o pão vivo descido do céu, então ele tinha que vir de Beit Lehem. E no mês passado, no mês de maio, nós vimos também a parte da Tanar, que Jesus se refere em Mateus 5:17, e hoje nós gostaríamos de completar o versículo 18 para extrair um pouco mais desse entendimento quando Jesus fala que ele veio cumprir a lei e os profetas, que ele veio cumprir a Tanar. Então, nós vimos que quando ele está falando da lei e dos profetas, ele está falando aqui no original, nós temos, ele veio cumprir a Torá e o Nevim, que são os profetas. E que isso tem uma ligação clara com a Torá, porque é o que eles tinham do livro separados, os profetas e a Torá para a época de Jesus. Infelizmente, na maioria das vezes que nós temos a referência bíblica principalmente no Novo Testamento, de Torá, a tradução é como lei. Só que lei é diferente na língua hebraica. Lei é roc, né? E Torá é instrução. Então, as referências, quando vai a Torá, fala de instruções de Deus, e nós lemos, nós empobrecemos a nossa tradução como lei. Bem, mas hoje, a gente gostaria de tratar um pouco sobre o versículo 18, que ele diz: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ok? Então, o que a gente pode extrair daqui? Eu estou tomando aqui como ponto principal o J e o tio, que nós sempre lemos J e tio, e muitas vezes não fica muito claro o que Jesus quis dizer com isso. E quando a gente vai para o original, o J que ele tem aqui, na verdade, o que nós temos no original está escrito como Iod. E o que é o Iod? Ou o que é o J no hebraico? O Iod aqui é a 10ª letra do alfabeto hebraico. A 10ª letra é o Iod. E se vocês repararem com as 22 letras que nós temos aqui, a letra mais pequenininha que nós temos aqui é o Iod. Então, se fôssemos traduzir ao pé da letra como deveria ser esse texto, Jesus está dizendo: não passará a menor letra, a letra mais pequena que existe. E quando diz aqui um tio, que também não passará, nós temos aqui tag. E o que é o tag? Tag, na verdade, é um auxiliar gramatical do substantivo composto, como nós temos aqui nesse exemplo. Aqui está escrito Berit Adonai,
aliança de Deus. E como é um substantivo composto, entre as duas palavras, Berit e Adonai, nós temos aqui o tag. Só que a gente percebe que ele é um recurso gramatical pobre, porque eu posso usá-lo, eu posso não usá-lo, há palavras que se ocupam, palavras que não usamos o tag, e também, se tiramos esse tag, ele não muda em nada o sentido. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem a mais pequena palavra e nem o mais significativo, o menos significativo recurso gramatical passará de toda a Torá. Então, toda a Torá se cumprirá, toda a palavra de Deus será Amém. cumprida. Amém? Nós vimos na semana passada o quanto pode fazer uma diferença entender um pouco no hebraico, por exemplo, quando Jesus disse que nem um J nem um tio passará da palavra, e vimos que, entendendo o que é o J, que é o iod, e o tio, um tag, um traço, e quanto isso faz efeito quando a gente passa a entender um pouco do hebraico. Hoje, nós vamos ver um efeito também de uma tradução que pode mudar bastante o nosso entendimento, com uma palavrinha muito simples, que é meumá. Meumá significa nada, né? E essa palavrinha tão simples pode trazer para a gente um significado bem diferente de alguns textos bíblicos. Vamos pegar um texto aqui muito conhecido, né? Que é o Salmo 23:1, que fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E muitas vezes tomamos essa palavra como um sentimento aqui de provisão de Deus, às vezes até como um amuleto, né? Deixo sempre minha Bíblia aberta nisso, ou se alguém fala que vai faltar, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no hebraico, vamos ver o que esse nada, o que essa palavra meumá, como ela foi colocada e qual seria a tradução correta desse texto. Então, o texto que nós temos no hebraico, ele está aí, né? Mitzmor le Davi, Adonai, Roi, Lo, Eressar. Então, Litzmor le Davi, Salmo de Davi. Adonai, Roi, o Senhor é meu pastor. E vamos nos atentar um pouco mais para essa palavra final aqui que ele diz, Lo, Eressar. Lo, Eressar, nada me faltará. Assim foi traduzido. Só que aqui, quando a gente olha no detalhe, esse lo significa não. Eressar significa faltar, né? E está na terceira pessoa do singular. Então, como fica isso na tradução correta? O que nós vimos aqui é que, primeiro, a palavra meumá, ela não aparece nesse texto. Então, o que fizeram aqui? Traduziram o lo, que é não, como nada. E aí ficou o sentido de não faltará. Mas no sentido da tradução correta, o Senhor é meu pastor, lo esserrar, que significa ele não me abandonará, ele não me faltará. Então, mais do que um salmo de provisão, nós estamos falando de um salmo de presença, de conforto, de consolo. Quer dizer, o Senhor, como meu pastor, nunca me abandonará, nunca me faltará. Isso é muito mais do que ele nunca vai deixar de me sustentar. Amém? Bom, shalom a todos. Obrigado, Christopher. Deus é Senhor sobre tudo, né? E é interessante que a parte que nós pegamos aqui hoje para comentar um pouco, ela está ligada a essa intensidade do nosso relacionamento com Deus e vem muito da visão que a Clarinha nos trouxe e de todos os comentários que os irmãos fizeram em seguida, né? Então, nós começamos aí com Apocalipse 3,15, onde é exortada a igreja de Laodiceia e Jesus diz para ela ser quente ou fria.
ou seja, ser intensa, para ela ter aí, como a irmã Karine nos trouxe, um posicionamento. E às vezes, quando nós lemos isso, parece que só está ligado à mensagem de Jesus à igreja nesse ponto, e parece algo novo, né? Parece que essa intensidade, esse posicionamento não esteve ou não está tão claro na palavra como poderia estar para nos trazer ensinamento dentro desse sentido para a igreja, né? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos tomar aqui uma chamada do primeiro, ou um dos primeiros chamados que nós tivemos aí, que é o chamado de Abraão, e fazer uma correlação com essa passagem. Então, nós temos lá em Gênesis 17:1, onde Deus chama Abraão, que já está com 99 anos, e diz: anda em minha presença e ser perfeito. Então, o que vai nos transformar, o que vai modificar o nosso coração, o que vai quebrar a arquitetura mental que nós temos e transformar a nossa mente, vai ser a nossa insistência em estar na presença de Deus. Só que não vamos nos deter na presença de Deus, vamos falar aqui do verbo andar. Todo verbo no português, ele carrega modo, sujeito e tempo. Então, o verbo andar aqui, anda, né? Está no imperativo, ou seja, é uma ordem da primeira pessoa, aqui Deus está falando, ordenando, anda, para a segunda pessoa, que no caso aqui é Abraão. E essa tradução, ela nos leva a entender que Deus está dizendo a Abraão: olha, eu te ordeno, eu te mando, anda, venha para a minha presença, né? Deus tem toda a autoridade, Deus tem todo o princípio para exercê-lo. Só que quando a gente vai para a raiz do hebraico, esse texto acabou ficando um pouco empobrecido. Isso que a gente vai tratar um pouco aqui, tá? Então, quando a gente vai para o hebraico, a palavra anda e o verbo anda está aí no imperativo. No hebraico, o verbo que está aí colocado é também o verbo anda, mas o que está escrito lá é hit haler, ok? Da mesma forma que nós temos a estrutura verbal no português, nós temos também no hebraico, e a diferença é que, além do modo, no hebraico nós temos a intensidade do verbo, ok? E já antecipo para vocês que esse verbo no hebraico, ele não está no imperativo, ele não está colocado como uma ordem definitiva, como Deus ordenando a Abraão para que andasse. O verbo hebraico são sempre 3 letrinhas, tá? Todo verbo hebraico, ele tem 3 letras. E no caso aqui nós temos o rei, o lamed e a letra kaf. Então essas 3 letras aqui é o que nos diz que o verbo que está sendo usado aqui é o anda. Só que nós temos também aqui adicionados 2 letras antes, né, que é o rei e o tav, que nos ajudam a entender a estrutura em que esse verbo está colocado, tá? Então, essa estrutura que está aqui é o hitpael. Não se preocupe com a nomenclatura, mas o importante é para a gente entender como esse verbo está colocado. E essa colocação hitpael, ela é se dada por essas 2 letras, mais esse pontinho que aparece aqui no meio da letra lamed, ok? Que eles chamam de dagesh, mas nos ajuda a entender a intensidade. E que estrutura é apresentada este verbo aqui nesse texto? Então, esse texto nos diz que o modo que esse verbo está colocado aqui é o modo reflexivo, ok? E a intensidade que esse verbo está colocado é uma intensidade forte. O que quer dizer isso? O reflexivo é a atuação do verbo que você faz por você mesmo. Deus respeitando a sua, a minha, a de Abraão, a vontade, né? Faça por você mesmo, é para você, né? E a intensidade, como nós temos aqui nessa estrutura, é uma intensidade forte. Então, ele está em reflexivo, intenso. Então, levando a esse ponto, o verbo não está aqui no imperativo, ele está no reflexivo intenso. Então, a tradução correta que poderia ser feita desse verbo seria algo mais do que anda, algo mais do que andar. Seria como se Deus dissesse, por sua vontade,
por seu desejo, pelo seu empenho, anda com força, ocorra na minha direção, na minha presença. E aí você será perfeito. Então, essa transformação do coração, ela passa primeiro por Deus respeitando a tua, a minha vontade, mas Ele espera que essa nossa vontade nos impulsione a caminhar em direção a Ele com essa intensidade, porque essa presença dEle é o que vai nos transformar e nos levar à perfeição. Então, não é imperativo o que é colocado aqui, é a Deus esperando esse posicionamento nosso, como a irmã Clary nos trouxe, com intensidade e com força, diante da sua presença transformadora. Amém?